Olá, eu sou Felipe Moura, sou teólogo, exegeta e também psicanalista, e nós estamos começando uma nova série que tem por objetivo a sua liberdade, mas a liberdade com relação ao seu psiquismo, com relação à sua mente. E o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, juntando essas duas áreas minhas de conhecimento, é justamente como é que determinados conceitos daquilo que a gente chama de viés cognitivo, né? Ou seja, são tendências que a gente tem de pensar de uma certa maneira, de ver as coisas de uma certa forma, podem acabar nos aprisionando naquilo que diz respeito à fé, religião, etc. Vamos ver como algumas religiões usam, inclusive, de técnicas de manipulação para poder fazer com que você acredite que elas estão dizendo a verdade. Nós vamos detectar algumas dessas técnicas aqui e também vamos ver como é que a gente se auto-sabota, né? Como é que a gente também cai em armadilhas a partir da maneira como o nosso cérebro funciona. Bom, no primeiro episódio, então, nós vamos falar do conceito de ancoragem, também conhecido como focalismo. Tá? O que é esse conceito? Pensa num navio ou num barco que está lá no meio do oceano e de repente você joga uma âncora, né? E a partir daquela âncora, o barco ele vai se movimentar, mas sempre com referência naquela âncora, né? A âncora vai passar a ser o ponto de partida para onde o barquinho se movimenta. E a gente tem a tendência de usar âncoras no nosso psiquismo. O que significa isso? A primeira vez que a gente recebe uma determinada informação, essa informação se torna meio como uma âncora, como um ponto de referência. E a gente tem a tendência a aceitar essa primeira informação como sendo verdadeira. E esse é exatamente o problema da questão. Ou seja, no popular nós estamos falando do conceito a primeira impressão é a que fica. E esse mecanismo de ancoragem ele foi descoberto de uma forma interessantíssima por essa duplinha de psicólogos que chegaram até inclusive a receber prêmios por isso, né, que foram o Tversky e o Kahneman. E eles, em 1974, eles divulgaram então um estudo com uma série de pequenos exercícios que são semelhantes ao que eu vou colocar aqui para vocês, né? Então, imagine o seguinte exercício. Você tem dois grupos e no primeiro grupo, então, você dá a seguinte multiplicação para eles. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, ok? Aí, para o segundo grupo, você dá ao contrário, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, para quem lembra das regrinhas de multiplicação do colégio, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, o resultado vai ser o mesmo para as duas linhas, certo? Agora imagine o seguinte, que você dá esse número, né, essa multiplicação para um grupo e pede para esse grupo adivinhar rápido qual é o resultado dessa multiplicação. E foi o que eles fizeram com os dois grupos. Só que o grupo 1 chutou valores muito mais baixos do que o grupo 2. O grupo 2 chutou valores muito mais altos do que o grupo 1. Por quê? Justamente por causa do fenômeno da ancoragem. O primeiro grupo, as primeiras informações que chegam, quais são? 1, 2, 3, e aí você começa a pensar mais baixo, né? O segundo grupo, ele já começa a ter informações do tipo 9, 8, 7, já são números mais altos, então a tendência do segundo grupo vai ser chutar um valor mais alto do que do primeiro se nenhum dos dois tiver tempo para calcular esse resultado, né? E a gente consegue ver isso em inúmeras coisas. Isso é muito utilizado, por exemplo, por vendedores. Quantas lojas você não conhece que chegam para você e dizem o seguinte, olha, esse sapato aqui, na verdade, o preço dele era de R$500, mas ele está à venda agora por 200. Pense agora numa segunda loja dizendo, olha, na verdade tem um engano aqui, esse sapato que
ele não custa R$100, ele custa 200, né? No primeiro, você vai ficar tentado a levar o sapato, já no segundo, não. Né? No segundo, você vai falar, opa, mas eu quero por 100. No primeiro, a sua âncora é 500. Opa, de 500 por 200 vale a pena. E as lojas usam muito desse artifício, né, para poder vender, né? Então, isso é baseado exatamente na ancoragem. Só que a ancoragem não acontece só com números. Acontece também com conceitos, com impressões, né? Então, vamos ver como elas podem ser utilizadas num âmbito religioso, tá? Uma primeira forma que isso é utilizado é a maneira como determinadas seitas costumam ser simpáticas, né? Então, você pega, por exemplo, uma dada seita XYZ, e aí essa seita ela vai se aproximar de você com pessoas legais que vão te convidar para uma atividade legal, vai estar todo mundo sorrindo, muito solícito, querendo te ajudar, querendo te apoiar, te dando abraço, dizendo que você é legal, que você é importante, etc, etc, etc. E aí vai construir com você uma impressão positiva, né? E às vezes essa impressão positiva, ela é uma fachada para ocultar práticas, origens ou até crenças duvidosas, né? Eu já vi, por exemplo, reportagens sendo feitas com determinadas seitas onde eu sabia, por já ter investigado o assunto, que uma determinada seita tinha um passado meio tenebroso, comprovado, né? E aí a reportagem ela trazia isso, olha, o líder dessa seita XPTO teve 50 mulheres e batia nelas o dia inteiro, dando um exemplo aleatório, né? Aí você presta atenção nos comentários que aparecem para a reportagem. Não, imagina, né? Essa religião é maravilhosa, as pessoas são maravilhosas, ninguém sabe o que está falando, não se joga pedra em árvore que não dá fruto, não se chuta cachorro morto, aqueles chavões, etc, né? Mas você percebe o quê? Que essas pessoas, elas têm uma impressão boa. Elas obtiveram uma impressão que foi construída que atrapalha de que elas vejam isso objetivamente. Ora, o grupo pode ser muito legal com você, mas isso não diminui das outras coisas, não significa que o que está sendo dito sobre esse grupo não seja verdade, né? E a gente também tem a tendência a se iludir a partir das nossas primeiras impressões com um determinado grupo, né? Poderia ser, inclusive, usado para N coisas, não precisa ser só um grupo religioso, né? Mas aqui o nosso exemplo é religioso. Então, eu me recordo de uma vez assistir uma aula, aliás, foi até num curso de psicanálise, onde a professora chegou e, para minha grande surpresa, falou, não sei o que aconteceu comigo, os meus chefes, né? Bom, você sabe como judeu é. Aí eu tomei aquele susto, né? Em sendo judeu, não. Como judeu é? Né? Não, você sabe, né? Como judeu é, muito rígido, rigoroso, muito linha dura com isso ou com aquilo, né? Obviamente eu fiquei muito bravo, né, naquele momento, mas deixando essa questão de lado, perceba o que aconteceu. A primeira experiência dela com os judeus foi dessa forma. Então a maneira como ela via os judeus estava contaminada por essa percepção, e ela nem percebia, né? Da mesma maneira, se chega para você uma notícia bizarra de uma determinada pessoa, de um determinado grupo religioso, ideológico, ou seja lá o que for, e você olha para aquilo e fala, uau, o que é isso? Socorro, pare o mundo que eu quero descer, a sua tendência vai ser achar que todo mundo daquele grupo é doido daquele jeito. Mesmo que aquilo ali seja a exceção da exceção, né? Seja um caso à parte, não importa. Isso vai contaminar a sua percepção. Às vezes você pode até esquecer conscientemente do evento, mas você fica, né, com aquele, sei não, né? Eu tenho um sexto sentido para essas coisas. As pessoas se iludem, né, de achar que isso é sexto sentido. Muitas vezes não é, né? É apenas o nosso viés psíquico, né? Uma segunda forma que isso também aparece em âmbitos religiosos, tá? É quando você tem doutrinas positivas que são mostradas primeiro. E isso é muito comum quando você tem um determinado grupo religioso
que tem doutrinas muito complicadas, práticas questionáveis ou que exigem muito da pessoa, etc. Né? Primeiro vai apresentar as coisas positivas, suaves, enfim, né, bem devagarzinho, né? Por exemplo, a gente conhece, né, tem uma dada seita norte-americana que é muito famosa entre celebridades, né? E essa seita norte-americana ela começa dizendo que vai te livrar de traumas, vai te purificar, etc. E você começa, né? De repente tem uma catarse, chora, né? Um choro que estava preso, aí você olha e fala, uau, que coisa fantástica, né? E você vai, lá para o final você vai descobrir que o fundador da seita acreditava que nós somos extraterrestres que viemos de avião pelas galáxias e todos nós nos explodimos à beira de um vulcão e algumas das almas ficaram presas nos corpos das outras. Você fala, nossa, que coisa mais absurda, como é que alguém acredita num negócio desse? É porque esse é o último passo, né? A cereja do bolo da seita. Quando você chega lá, você já está super envolvido, né? E você já viu uma série de coisas que te condicionam a aceitar que o que as pessoas falam é verdade, né? Então, isso acontece muito, tá? E normalmente o pretexto que se dá é que a pessoa não tem condição de entender coisas complexas. Desconfie muito dessa frase, né? Isso talvez até pudesse ser verdadeiro em épocas antigas, etc. Mas hoje em dia, com acesso à informação, nós temos um nível de instrução muito mais elevado do que as gerações anteriores. Nós vivemos a revolução da informação, então não tem por que isso, né? Então pesquise sempre com profundidade tudo, né? Recuse esse negócio de não, vamos com calma, né? Porque às vezes o vamos com calma é uma forma de não, eu quero primeiro que você tenha uma imagem positiva de mim para depois te apresentar realmente aonde a onça bebe água, né? E a gente também se ilude bastante, né? Por quê? Porque a gente muitas vezes a gente olha para uma dada questão, né? A gente fala assim, eu tenho uma dada pergunta, aí eu vou e encontro a resposta num dado grupo. Eu encontro um grupo que escreveu bem sobre um assunto que eu tenho dúvida. Pronto, eu já começo a achar que naquele grupo eu vou encontrar todas as respostas. E muitas vezes aquele grupo pode ter só aquela boa resposta, né? Ou pode ter algumas boas respostas, mas não ter todas as que você procura, né? Então tenha sempre um pé atrás, né, com relação a isso. E isso é uma coisa que a gente se ilude. Todos temos essa sensação. Quando a gente vê alguma coisa que faz sentido, nossa, né, encontrei tudo que eu estava procurando. Mas tenha calma, espere para ver se isso realmente é verdade. Bom, terceira forma como isso aparece em contextos religiosos é quando a seita aponta o problema certo. E, aliás, essa estratégia é muito utilizada também por políticos, né? A seita, ela começa o discurso dela apontando para um problema que a pessoa tem, né? E não é muito difícil a gente imaginar quais são os problemas que as pessoas costumam encontrar por aí nas religiões. Falta de amor, falta de empatia, falta de uma explicação mais detalhada, se sentir muito preso, se sentir muito solto, não ter as atividades adequadas, não ter música que eu gosto, não ter um estudo com a profundidade que eu desejo, exigir demais de mim, enfim, tem tanta coisa, né, que você pode perceber que realmente causa confusão, causa frustração para as pessoas. E aí, se eu chego e eu começo falando do problema, a impressão que a pessoa vai ter é que eu tenho a solução, é que eu tenho a resposta, né? E isso não é necessariamente verdade, né? Eu me recordo anos atrás, quando o presidente do Flamengo, ele resolveu, num dado momento, contratar o Apolinho, que é o Washington Rodrigues, que era um comentarista de rádio, porque o cara sempre fazia críticas excelentes com relação ao Flamengo.
Então ele deveria ser um técnico maravilhoso, né? Já que ele sabia apontar o problema, então certamente ele devia ter todas as soluções. E o cara chegou lá e contratou ele, e ele aceitou, né? E foi um desastre, né? Por quê? Porque ele não sabia treinar time, ele sabia criticar, apontar o problema, ele não tinha soluções, né? Da mesma maneira que os políticos fazem, né? É muito fácil, você pega um político carismático, o cara fala de todos os problemas, aí você vai ver na prática um desastre, né? Então, aqui vai a questão, né? Onde está o engano? Acertar no diagnóstico não é a mesma coisa que acertar na solução, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser utilizado, né? E aí eu dei um exemplo aqui sobre dons de línguas, né? A gente até tem vídeo sobre isso no canal e tal, mas aqui a questão não é como você se posiciona, se você é contra ou a favor, mas repare em como eu posso tentar usar ancoragem nesse particular, tá? Tudo que eu coloquei aqui em cor meio vinho, né? Meio violeta aí, é a âncora. Olha o que eu vou dizer. Como você, eu também estava perdido diante de tanta gente interpretando dons de línguas de forma diferente. Eu ficava com medo daquilo ser loucura, mas angustiado de poder estar deixando de lado algo importante. Então, orei a Deus e ele me respondeu. Né? O que está em preto aqui não é a âncora, já é a afirmação. Mas repara, eu começo dizendo algo que você detecta como verdadeiro. Poxa, né? É verdade, né? Eu estou perdido? Tô, né? Tem muita gente falando muita coisa diferente sobre isso? Tem. Eu tenho medo disso daí ser loucura? Tenho, mas ao mesmo tempo, vai que não é e eu estou deixando de lado algo importante? É verdade. Mas isso aqui foi só a descrição do problema, né? Não quer dizer que eu tenho a resposta, mas se eu começo com a descrição do problema, você vai aceitar a minha resposta muito mais fácil do que simplesmente se eu chegar para você e falar, dom de línguas, eu orei e Deus disse isso. Opa, percebe? Isso é pura manipulação psicológica, feita de forma consciente ou inconsciente. Nem sempre quem faz, que fique isso claro, sabe que está manipulando. Às vezes usa de uma forma meio instintiva, tá? Muito bem. Então tome sempre cuidado com isso. A quarta forma que eu trouxe aqui, quarta e última forma, é discursos usam assertivas fortes no começo, né? Porque se a ancoragem ela vem a partir das primeiras informações, se eu começo um texto, um sermão, um chavão, etc., com palavras fortes, então você vai ter uma percepção mais forte daquilo. Só que isso é um engano. Por quê? Porque a qualidade do que eu vou argumentar, do meu estudo, do meu material, de um sermão, etc., não depende das primeiras palavras, certo? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu vou fazer um vídeo em que eu vou dizer que, na minha opinião, não existe arrebatamento, né? Muito bem. E aqui a questão não é o tema arrebatamento, se existe ou não. Obviamente, vocês sabem que, como eu sou judeu, não acredito nisso, mas o ponto não é esse, né? Repare na diferença que faz eu apresentar um texto ou um vídeo com a seguinte chamada: provas irrefutáveis contra o arrebatamento. Agora imagine que eu faça o mesmo vídeo, texto, etc., com uma outra chamada. Por que eu acho que o arrebatamento está equivocado? Percebe a diferença? Na primeira, você já vai estar mais inclinado a aceitar. Você vai dar uma balançada. Mesmo que você acredite, você vai dar uma balançada. Né? Talvez até fique um pouco com raiva, né? Porque se sentiu incomodado aí. Né? Por quê? Porque hesitou. Puro jogo mental, puro jogo psicológico. No outro, eu já estou apresentando um eu acho. Então, a âncora que você tem é uma âncora já de incerteza, de opinião, né? De possibilidade, etc. Então, você não vai dar tanto crédito àquilo. Né? Na realidade, como eu disse, eu posso ter
um texto, um vídeo, etc., horrível com a primeira chamada e um brilhante com a segunda. Não importa. A questão aqui é justamente qual é o efeito da chamada, né? Não à toa, muitas pessoas, muitos líderes religiosos, na hora de tentar manipular o povo, e essas pessoas fazem isso de propósito, né? Para minha surpresa, inclusive, quando eu fiz os meus cursos de psicanálise, eu fiz vários cursos nessa área, todos tinham algum líder religioso ali, né? E nem sempre bem intencionados. Então, muitos fazem de propósito. O camarada chega para você, né, e fala: eu, o Senhor, vos falo, né? Então, assim, eu, o Senhor, vos falo, né? Você já tá, opa, Deus está falando comigo. Essa é a âncora, né? Se ele disser para, né, tu ganharás na loteria, você vai acreditar mais do que se ele disser, tu ganharás na loteria, assim diz o Senhor. Porque no primeiro, a âncora é eu, o Senhor, vos falo. Né? A âncora está mais na figura de quem está falando. No segundo, a âncora está mais na coisa. E a coisa é duvidosa. Né? Então, você vai duvidar mais da segunda, né? Mesmo que tenha o mesmo conteúdo. Ok? Então, da mesma forma, né? Deus te ordena que se arrependa hoje, né? De repente, se eu disser isso, você vai ter mais convicção naquilo que eu vou falar do que se eu disser para você, se eu disser se arrependa hoje é o que Deus pede de ti, né? Então a âncora forte, né? Ela é usada para impactar, né? Então tome cuidado com isso. Muito bem. Felipe, você falou então sobre a questão da ancoragem e aí, né, como é que a gente vai então se livrar da questão, se livrar do problema, né? Como é que eu evito cair nessa? Bom, existem algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, é reconhecer o problema, né? Boa parte da solução de um problema é você entender o problema. Se você entende o problema, fica muito mais fácil de você resolver, né? Então, só de você ter assistido esse vídeo, você já não vai cair tanto, né? E se você se mantiver atento, você vai cair menos ainda. Se você estiver atento, você já vai perceber, opa, será que estão usando de ancoragem aqui comigo? Tá? Segunda coisa, nós temos um mecanismo de responder rapidamente a determinadas coisas como instinto de sobrevivência, né? Lógico, se cai um coco da árvore, né? Imagina o ser humano aí antes da civilização, tá caindo um coco da árvore, eu fico lá olhando, refletindo, calculando a trajetória do coco. Pei, na minha cabeça, né? Não vou deixar descendente, né? Então, obviamente que a resposta rápida, a decisão rápida, numa fração de segundos, ela é um mecanismo de sobrevivência importante. Ela é útil em muita coisa, mas aqui ela joga contra você. Ela não é ruim, mas em alguns contextos ela pode não ser boa para você, né? Então, é muito comum o pessoal usar a ancoragem quando quer uma resposta rápida sua, né? Então, tente ganhar tempo. Quanto mais tempo você tiver, mais você consegue refletir e melhor você vai reagir, né? Então, pensa naquele exemplo que eu dei com relação à roupa, né, que você vai comprar, um sapato. Se você tem tempo para pensar, você fala, não, pera lá, né? Se você tem tempo, você vai para casa, pesquisa, olha, vê se o preço está bom, não está, etc, etc. Né? Então, quanto mais tempo você reflete, menor o efeito psicológico, né? E tome cuidado para não chamar o psicológico de dom divino, para não chamar o psicológico de sexto sentido, etc., que você vai se estrepar. Nem sempre é bom a gente agir pelo coração, ok? No mínimo tem que temperar com o racional, com a razão. Terceiro, reconheça as suas âncoras. Procure fazer uma autorreflexão sobre onde estão as suas âncoras. Reflita se você teria outros pontos de vista
caso começasse de outro ponto de partida. Então, procure pensar quais foram as informações que eu recebi primeiro. Será que eu acho que o mundo funciona assim porque foi assim que eu aprendi lá no comecinho e aí eu parti da premissa de que isso é o natural, de que isso é o normal, né? E se eu tivesse partido de uma outra premissa, de um outro ponto de vista, né? Não é incomum você ter, por exemplo, pessoas que pertencem à religião A achando que é muito óbvio que essa religião A é verdadeira. É tão óbvio, eu não consigo entender por que o tiozinho da religião B é tão cego. Né? Aí você vai perguntar para alguém da religião B, o cara não consegue entender por que alguém da religião A é tão cego. Né? Quando na realidade tem muito a ver com qual foi a carga que você recebeu primeiro. Né? E lembre-se, tem muita gente que usa esse mecanismo sem perceber, de forma inconsciente. Não é todo mundo que usa de ancoragem que está querendo te ferrar. Ok? Tome cuidado para não sair dando cadeirada nas pessoas, né? Você está usando âncora, pei! Cadeira na cabeça. Não. Há pessoas que usam sem perceber, que usam porque foram treinadas para fazer isso, etc. Claro que há aqueles que usam de forma intencional, né, com dolo. Mas o importante é você não cair. Né? O resto você deixa na mão do Criador. Muito bem, então aqui apenas para vocês conhecerem, né, a bibliografia, o trabalho do Amos Tversky, né, e do Daniel Kahneman, e também Kahneman, perdão, e também, né, também recomendo essa literatura aqui, né, da Eva M. Crackle, né, que fala exatamente sobre como fugir, né, do processo da ancoragem, e eu usei algumas informações que ela trouxe, né, que são da revista Psychology Today. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa série. Se você gostou e deseja ver mais episódios dessa série, então comente, deixe o seu comentário que eu vou ler, né, e se for do interesse de todos, a gente continua a fazer mais vídeos dessa série. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno nos permitir.